Olá, como vai você? Tudo bem? Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, é preciso que você acredite que a Bíblia é a palavra de Deus. É preciso que você acredite que o seu líder religioso é um homem de Deus. E é preciso que você acredite também que Jesus ainda não voltou, ok? Porque se Jesus ainda não voltou, a lei de Moisés tem que estar de pé. Porque segundo ele, só quando ele viesse, a lei de Moisés terminaria a sua eficácia. Então, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que o seu pastor é um homem de Deus? E você acredita que Jesus ainda não voltou? Ah, acredita? Então vamos começar o nosso bate-papo. O texto que vamos ver hoje, o povo de Israel estava saindo do Egito. Eles tinham acampado ali perto do Monte Sinai e Moisés fez questão de montar a sua barraca, ali de frente ao monte. E segundo o texto, Deus chamou ele lá do monte e ele subiu até o monte para poder conversar com Deus, para ouvir de Deus aquilo que Deus tinha para falar com ele. E aí Deus falou para ele o seguinte, ali em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5 e no versículo 6. Veja. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ok, então ali Deus falou para ele assim que o povo de Israel exerceria o sacerdócio sobre todas as pessoas da terra, certo? Seu pastor aí, ele é submisso a um sacerdote judeu? Ele é submisso a um israelita, de preferência da tribo de Levi? Ele tem pegado os dízimos e tem dado os dízimos para um levita, para um israelita? Ora, então ele não é servo de Deus. Porque ali fala que ele deveria fazer isso. Ele deveria se submeter a um sacerdote levita. Aí você vira e fala assim, mas Jesus falou para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não se tem relato de que Jesus mandou alguém que não fosse israelita cumprir essa missão. Até mesmo porque, segundo ele, não passaria aquela geração sem que toda a destruição prevista por Daniel, prevista na Bíblia, aconteceria. Então, dentro daquele período daquela geração, segundo ele, aconteceria tudo aquilo. Ele falou, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, sem que toda essa destruição aconteça. Aí você fala assim, não, mas meu pastor, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ele não obedece a ela, ele não se submete a ela. De maneira nenhuma ele vai querer dar essa fortuna que está na mão dele para poder administrar a mão no judeu. Porque na verdade essa é a motivação dele para ele estar pregando essa suposta palavra de Deus para você. Essa palavra que ele não obedece ela, segundo essa passagem aqui, segundo muitas outras. A Bíblia é pregada de uma forma manipuladora para poder dominar as pessoas e submeter as pessoas a um domínio que ela fala que não deve ser submetido, Ou seja, não é qualquer um que vai chegar e vai pregar essa palavra e vai ministrar essa palavra e vai anunciar, o Deus de Israel para as pessoas. Era o próprio povo de Israel que deveria ter essa missão. Era o próprio povo de Israel que tinha essa missão de anunciar, de falar de Deus para as pessoas. Então, quando nós pegamos essa passagem aqui, nós vemos que quem faz isso é um charlatão, é um estelionatário. Está ocupando uma posição que não é dele, está ocupando um cargo que ele não tem. Então, essa pessoa é uma criminosa. E aqui, criminosa, diante da palavra que dizem aí que é a palavra de Deus. Então, assim, é um caso para a gente poder refletir, para poder pensarmos. Quando nós falamos aqui que a Bíblia está limitada à destruição do templo
a destruição de Jerusalém e a queda do templo. Não tem nada, profecia nenhuma posterior a isso. Somos criticados, falamos que somos pessoas afastadas de Deus. Nós reconhecemos que nós, na verdade, somos crianças bem menores que Davi, lutando contra gigantes bem maiores que Golias. Até mesmo porque o interesse em que prevaleça, né, essa narrativa de que Jesus não voltou, tem muito interesse nisso, em projetar a vinda de Jesus para o futuro, porque enquanto Jesus não vem, vai se ministrando a lei. Só que aqui diz que enquanto Jesus não voltasse, né, porque Jesus disse que só quando ele voltasse que acabaria a lei. Enquanto ele não voltasse, a lei permaneceria de pé. Então, se Jesus não voltou e a lei está de pé, deve ser obedecido isso aqui. Deve-se pegar todo o que arrecada, todo o dinheiro que se arrecada, tudo que se movimenta, né, nesse país e no mundo, e levar e entregar para um judeu e receber a orientação desse judeu. Se essa pessoa é serva de Deus, né, se ele é um servo de Deus, ele deve levar essa fortuna, colocar na mão do judeu e receber orientação de um judeu para continuar ministrando, para continuar trabalhando. Porque Jesus não voltou. A lei está de pé, tanto que eles cobram o dízimo, né? Pedem oferta, comemoram, né? Celebram, né, a Páscoa todo mês, a maioria das denominações todo mês. Eu vou citar aqui um exemplo aqui. Quando você trabalha numa empresa e você cumpre o horário, você chega no horário, você sai no horário, você não falta de serviço, você cumpre todas as normas da empresa, você é uma pessoa produtiva, você está interagindo ali no contexto, né, daquela empresa de maneira construtiva, você não comete delito. Então ali você é uma pessoa santa, dentro do contexto daquela empresa. Assim também são as religiões no mundo inteiro. Todas as religiões criam normas, estabelecem preceitos e criam as suas normas. E quando você se encaixa dentro daqueles preceitos, daquelas normas, no contexto daquela religião, você é uma pessoa santa. Não quer dizer que você é uma pessoa perfeita para Deus, mas naquele contexto ali, como você não comete erros, você não comete delitos, você não comete falhas, né, porque pecar é cometer uma falha, então você é uma pessoa santa aos olhos daquela empresa, aos olhos daquela instituição religiosa. Então é isso que acontece. Todas as pessoas de todas as religiões, elas são imperfeitas, mas aos olhos daquela religião, naquele contexto ali, ela é uma pessoa perfeita. É isso que eu entendo. Se a Bíblia é a palavra de Deus, deve se submeter a um judeu. Ah, mas Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e então virá o fim. Não se tem relato de que Jesus tenha mandado alguém que não fosse judeu pregar o evangelho. Ah, mas ele disse que era para pregar o evangelho a toda criatura, para que viesse o fim. Ora, Paulo fala que o evangelho foi pregado a toda criatura, debaixo do céu naquela geração, ali uns 35, essa faixa aí, ele falou que o evangelho tinha sido pregado. Jesus mesmo disse que ele não precisava mais do que aquela geração, para que tudo aquilo que estava previsto por Daniel, tudo que estava previsto concernente ao tempo do fim acontecesse, para que ele voltasse. E temos batido aqui na tecla de que Jesus voltar nas nuvens para o judeu era ele trazer uma nação mais poderosa que Israel para poder destruir ela, para poder devastar ela, como aconteceu no ano de 70, quando os romanos vieram e devastaram Israel. Já disse aqui, eles mataram mais de 1 milhão de judeus em todo o território. Eu vou deixando aqui um abraço para você, ok? Vou deixar um abraço para você, medita nessa palavra, em outras, e você vai crescer grandemente, ok? Um forte abraço, um carinhoso e forte abraço para você.